Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é sobre o iluminismo. A gente vai entender nesse vídeo quais foram então as principais motivações para um dos maiores movimentos do século XVIII e não só isso, mas a gente também vai entender quem foram os principais pensadores desse iluminismo e não só isso, mas entender o chamado liberalismo político. E se você não quer perder sobre o liberalismo econômico e sobre os déspotas esclarecidos, já se inscreve no canal, assina o sininho das notificações, porque o próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto. Combinado? Também não se esquece que lá no Instagram tem conteúdo exclusivo para Historizando, então @HistorizandoTati, lá tem quiz, tem esquema, tem resumo, tem respondendo dúvidas, enfim, tem várias coisas que se eu fosse você não perdia e a gente pode ter um contato mais direto. Antes de começar a falar do iluminismo, eu vou trazer para vocês uma ONG que eu conheço bastante, que é a chamada Equali, e eu vim contar para vocês um pouquinho dela. A Equali é uma ONG de Minas Gerais, então todo mundo aqui sabe, eu espero, né, que eu moro em Belo Horizonte, se não sabe, tá sabendo agora. Essa ONG é de Minas Gerais e ela auxilia a cursinhos pré-vestibulares aí, gratuitos, né, que são voluntários, a continuar existindo e a continuar funcionando. Então eles ajudam alunos e alunas de Minas Gerais de uma forma geral a passar no vestibular. Então, se você quiser conhecer mais sobre essa ONG, que inclusive tem projetos muito legais, como por exemplo o auxílio transporte desses alunos para eles poderem ir e voltar dessas aulas que já são gratuitas, eu vou deixar o link no box de informações para você conhecer mais e quem sabe até mesmo ajudar algumas pessoas que precisam da gente. Para começar a falar do iluminismo, a gente tem que entender que você pode encarar aí o iluminismo tanto então com esse nome, quanto com a chamada ilustração. Caso você veja esse nome por aí, é a mesma coisa, é o mesmo movimento. E esse iluminismo, ou essa ilustração, é um movimento do século XVIII. O século XVIII vai ser considerado o auge desse iluminismo, não quer dizer aí então que não tenha em outros momentos. Mas o que eu preciso que você entenda de verdade é que, como é um movimento, não tem data de início, não tem data de final, não tem um lugar específico. A gente costuma estudar muito o iluminismo francês e o iluminismo inglês, mas isso não quer dizer que o iluminismo não tenha atingido outros lugares de outras formas. Então, espero que você tenha cuidado com relação a isso. Bom, vamos focar então no inglês e no francês, o que esses iluministas aí estão querendo e por que eles criam esse movimento. Mais uma vez, esse movimento vai contar com vários teóricos, vários pensadores. Eu gosto de brincar, entre aspas, aí, que o iluminismo é a teoria e posteriormente as revoluções são a prática. Então hoje a gente vai entender como funcionou essa teoria aí para posteriormente ter as chamadas revoluções burguesas. O iluminismo também é conhecido como um movimento burguês, mas mais uma vez isso não quer dizer que só tem burguês no meio. Tem nobre sim e tem outras classes sim, mas que tem um interesse aí, uma mentalidade que a gente chama de mentalidade burguesa, porque eles querem romper com o chamado antigo regime. Você conhece o antigo regime? Aqui no canal já tem um curto historizando muito legal sobre o antigo regime. E aí a gente precisa entender muito porque eles querem romper com essas questões do antigo regime, tanto política, quanto econômica, quanto social. Na parte política, é só a gente lembrar que tem o chamado absolutismo. Esse absolutismo, então, concentra muito poder nas mãos do rei, nas mãos do monarca. E esse iluminismo não quer nada disso, pelo contrário, que é a limitação do poder real. E aí começa uma discussão sobre as chamadas constituições. Você já ouviu falar em Constituição? Aqui no canal tem um vídeo sobre a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição brasileira. Eu vou deixar nos cards para vocês. A Constituição nada mais, nada menos do que um conjunto de regras, um conjunto de leis que todo mundo, sem exceção, tem que cumprir. Quando eu falo sem exceção, inclui-se o rei. Por isso, a Constituição nesse momento vai ser muito interessante para os iluministas, porque afinal de contas é uma limitação desse poder real. Então, deixe o absolutismo de lado. Falando já das questões econômicas, é só a gente lembrar
do mercantilismo, que tem muito a ver aí com o absolutismo, porque o mercantilismo vai ter a intervenção da economia com relação ao Estado. Então o Estado, o rei, escolhe, determina muitos dos fatores e muitas das questões econômicas que todo mundo passa naquele Estado, naquele país. E os iluministas também não querem isso. Os iluministas querem mais liberdade. Essa palavra aí vai ser muito importante para esse grupo no momento. E falando do social, é só a gente pensar que o antigo regime é uma sociedade de privilégios. E essa sociedade de privilégios, então, coloca pessoas como melhores do que outras. Pessoas que tenham mais privilégios, mais importância do que outras. E não é só no sentido econômico financeiro ou até mesmo familiar, que a gente sabe que a nobreza aí tem uma importância familiar, o chamado sangue azul. Não é só isso, mas também tem a ver com, por exemplo, os julgamentos, a justiça. Esses privilégios interferem aí, caso, por exemplo, um nobre cometa um crime ou então um burguês cometa um crime. Eles seriam julgados de forma diferente. Então, cadê a liberdade aí? E cadê a igualdade? Tá reparando aí nesses termos como são importantes para os iluministas? Liberdade, igualdade. Mas ó, eu peço que você tome cuidado, porque esses termos têm um sentido muito amplo. E nesse momento, a burguesia está preocupada com a liberdade sim, com a igualdade sim, mas não totalmente. Mesmo porque igualdade, se a gente for parar para pensar, envolve até mesmo igualdade de condições. E não é isso aí que os iluministas no momento estão preocupados. Eles estão preocupados em quebrar uma estrutura de privilégios e por isso essa igualdade seria uma igualdade de direitos, uma liberdade no sentido de ir e vir, liberdade de expressão. Então tome cuidado. Além disso, no social a gente pode falar da chamada intolerância religiosa. A gente sabe muito bem que no antigo regime a igreja tem um poder muito forte, né, juntamente com o rei aí, e essa intolerância é muito forte até mesmo com as perseguições religiosas. Um exemplo muito legal é na Revolução Inglesa, mais especificamente na Revolução Puritana. Muitos puritanos fogem então e são perseguidos então por causa da sua religião. Então, todos esses aspectos aí os iluministas vão questionar e vão querer quebrar estruturas e barreiras. Ainda falando dessa intolerância religiosa, eu peço que vocês tomem cuidado porque o iluminismo não é um movimento que a gente chama de ateu, que não acredita em uma divindade, em um Deus. Mas o iluminismo considera então importante o uso da razão para de fato descobrir quem é essa força ou o que é essa força poderosa aí que rege o universo. Isso tudo tem a ver com o chamado deísmo. Já ouviu falar? Deísmo é justamente acreditar que a razão consegue única e simplesmente resolver aí esses dilemas com relação a essas forças, a essas energias do universo. Não necessariamente precisando de regras ou de instituições como a igreja precisa. Então tome muito cuidado, porque não é de fato um rompimento muito grande, porque não é um movimento ateu, mas ao mesmo tempo critica bastante o poder aí da igreja, da instituição religiosa em cima das pessoas. Mesmo porque, como eu acabei de dizer, a razão é uma palavra muito importante para o iluminista. Ele vai se basear na razão para explicar todas essas coisas e todas as suas teorias. Logo, o uso da razão vai ser extremamente importante. Onde será ou em que movimento será que a razão também é importante? Você está lembrado? Pois é, não sei se você lembra, mas o Renascimento também é extremamente importante para o uso da razão. E não é à toa que os iluministas vão se inspirar nesse movimento renascentista. E não só isso, mas também na Revolução Científica que acontece na mesma época. Já que o Renascimento e a Revolução Científica influenciaram os iluministas, a gente não pode deixar de falar de alguns pensadores, alguns precursores aí desse iluminismo que vão apoiar bastante não só os questionamentos, mas também a relação aí com a ciência, com a razão. Um dos exemplos é o Descartes. Nós temos também o Isaac Newton e o John Locke. Pois é, o John Locke ele está inserido aí nos estudos do iluminismo, mas na verdade ele é um precursor, ele vem até mesmo um pouco antes do auge do movimento iluminista e a gente vai focar um pouquinho no John Locke e desses três a gente vai focar um pouquinho no John Locke. Se você quiser um vídeo sobre a Revolução Científica, sobre o Renascimento com relação a essas questões com a ciência, já comenta aqui embaixo. E aproveita e curte esse vídeo se você está gostando dessa aula. E o que é importante aí a gente entender desse pensador do John Locke
para compreender o iluminismo? Primeiro, a gente tem que entender que ele é um pensador inglês, por isso que eu falei para vocês aqui que a Inglaterra e a França vão ser aí determinantes nesse momento iluminista, e além de ser inglês, ele vai ser contratualista. E aí eu espero que você tome muito cuidado, porque existem vários autores contratualistas. A gente costuma muito estudar, por exemplo, lá no absolutismo, o Hobbes. A gente vai falar de outro contratualista ainda nesse vídeo, que é o Rousseau, mas são contratualistas com ideias e pensamentos diferentes. O contratualismo, então, é o acreditar aí no consentimento entre governante e nação de como será esse contrato social. O John Locke vai, então, acreditar que o governante, o soberano, ele precisa garantir a todos os chamados direitos inalienáveis. Você já ouviu falar? Nossa, Tati, o que é isso? Você sabe o que significa inalienável? Você consegue falar inalienável várias vezes rápido? Se você conseguir, me manda lá no Instagram, eu quero muito ver, @historizandotati. Bom, os direitos inalienáveis, então, vão ser direitos fundamentais. E para o Locke é a liberdade, a vida e a propriedade privada. Se quer uma dica, guarda esse lance de propriedade privada, porque é uma das coisas mais importantes aí no discurso do John Locke e que vai garantir muito do chamado liberalismo político aí, da base desse liberalismo político que a gente conhece até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, o John Locke vai ser muito influente, tão influente que a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a própria Constituição dos Estados Unidos vai ser baseada muito nos pensamentos do John Locke. A importância do John Locke também é legal entender porque ele vai ser contemporâneo das revoluções inglesas. Pois é, ele viveu no mesmo período aí do processo das revoluções inglesas. Então ele vai vivenciar muito, inclusive, dos questionamentos aí em cima de um Estado absolutista. E eu acho que já deu para entender que muitos vão considerar, então, o John Locke como o pai do liberalismo político, porque ele vai ser fundador aí de muitas das ideias que outros liberais vão utilizar. Mas não é só o John Locke que é extremamente importante para o iluminismo. Nós temos também o chamado Montesquieu. Já ouviu falar? Consegue aí falar o Montesquieu? Então a minha pronúncia do francês tá boa? Você gosta de francês? Você fala francês? Me conta nos comentários. Eu confesso que não sei praticamente nada. Talvez Montesquieu, D'Alembert, ou então falar Bajur, sei lá, mas eu não tenho muita noção. E você, sabe alguma coisa de francês? Me conta. Bom, o Montesquieu, esse pensador francês aí, vai ser então, mão na roda pra gente até os dias de hoje. Sabe por quê? Sabe esse lance de divisão de 3 poderes? Executivo, legislativo, judiciário. Sabe como é que funciona? Me comenta aqui, Tati, eu sei como funciona. E comenta se você não sabe e se você quer um vídeo sobre isso. Aproveita e já curte esse. Bom, essa divisão de 3 poderes aí vai ser uma proposta do próprio Montesquieu. Mas eu peço que vocês tomem cuidado, porque não é o Montesquieu o único autor a propor uma divisão de poderes. Porém, a divisão que ele propõe é a que a gente usa até os dias de hoje. Então, olha que louco e olha que importante, que desde o século XVIII ele propõe uma ideia e até os dias de hoje essa ideia é utilizada. Montesquieu fala que não existe um poder aí ideal, um governo ideal, mas que existem formas de se equilibrar esse governo. E dessas formas existem, então, os chamados 3 poderes, como eu já disse aqui, executivo, legislativo e judiciário. E não só isso, mas que eles têm que ter um equilíbrio entre eles. Um equilíbrio fundamental e um ficar vigiando o outro aí, para ver se está fazendo certo. Agora, você conhece uma Constituição que tem esses 3 poderes e que não tem equilíbrio? Eu conheço algumas especificamente interessantes para a gente entender, que é a primeira Constituição brasileira. Como eu já disse, vou deixar nos cards, tem curta historizando sobre a Constituição de 1824, porque o Dom Pedro I, maluquete da vida, ele vai inventar um 4º poder. Quer saber mais sobre esse 4º poder? Já assiste então o vídeo que está aqui nos cards. Falando em francês, tem o chamado Voltaire. Já ouviu falar dele? Pois é, o Voltaire ele vai se dedicar mais a uma crítica com relação às instituições religiosas
E não só isso, mas ele também vai criticar muito a falta da liberdade de expressão. Dizem as más línguas que ele falou uma frase aí que tem a ver com que ele pode não concordar com o que você fala, mas ele defenderia aí até a morte o direito de dizer essas palavras. Olha, gente, dizem, tá? Porque em alguns lugares afirmam que essa frase não foi dele, então tomem muito cuidado. Sei que principalmente quem gosta de colocar frase em redação aí, é legal tomar cuidado, será que a pessoa disse ou não? É bom questionar. Mas aí é que vem o chamado espírito anticlerical, né? Então, anti-religião, anti essas regras institucionais aí da igreja, não só da católica, mas das religiões de uma forma geral, que, como eu disse no início do vídeo, os iluministas vão criticar bastante. Por isso que essa questão da liberdade de expressão e até mesmo liberdade religiosa, né, de escolher aí a sua própria religião, vão ser fatores essenciais para o Voltaire. E não é só isso, mas o Voltaire vai ser amigo, vai ser friend, vai influenciar muito um déspota esclarecido, é o Frederico II da Prússia. Quer saber o que é déspota esclarecido? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que no próximo vídeo eu vou explicar direitinho o que é déspota esclarecido e você nunca mais vai esquecer ou se confundir. Falando agora do Rousseau, um pensador suíço, Rousseau vai ser o diferentão do rolê. Ele vai tratar muitas das coisas que os iluministas tratam de uma forma bem diferente e até vai ser contrário a algumas ideias desses iluministas. Por isso, toma cuidado de achar que iluminista todo é igual. Bom, uma dessas questões, com certeza, é porque o Rousseau também é contratualista, mas ele vai numa lógica diferente tanto do Hobbes quanto do Locke. Ele, inclusive, vai escrever um livro chamado Do Contrato Social, mas isso não quer dizer que ele é o único que vai escrever sobre contrato social, porque a gente tem, então, como eu já disse, o Hobbes e o Locke. Mas nesse contrato social, ele encara o chamado estado de natureza, então ele encara a origem do homem como a origem do bom selvagem. Então, para o Rousseau, o homem aí, na sua essência, ele é bom, ele nasce bom. E, a partir de algumas mudanças nas estruturas, é que o homem se corrompe. E dessas mudanças, o que mais chama atenção para o Rousseau é a propriedade privada. Então, olha que louco. O que o Locke defende, a importância, que é um direito inalienável, o Rousseau fala que a propriedade privada é um dos responsáveis pela desigualdade do homem. Então, observem a diferença desses pensadores aí, mesmo sendo considerados iluministas importantes. Então, é a partir aí dessa propriedade privada que se iniciam os grandes, então, conflitos de sociedade, um estado de guerra. Logo, o Rousseau propõe um contrato. Só que nesse contrato, diferentemente de outros, ele propõe que a vontade da maioria é que deve ser soberana. É a comunidade que deve reinar aí. Logo, ele vai pensar no bem comum e não no bem individual, o que é muito diferente de muitos iluministas que estão pensando aí na propriedade privada, no individualismo, na liberdade individual. O Rousseau vai além, e é por isso que muitas das vezes ele é chamado de pai da democracia moderna, porque ele vai propor, então, vontades coletivas dentro do seu contrato. E não é só isso, o Rousseau também vai valorizar bastante a educação, e ele vai dizer que essa educação é que vai ser responsável para a sociedade ter mais conscientização desse pensamento comum, desse pensamento coletivo. O que você acha? Ah, e não vem comentando, ai Tati, isso é socialismo, porque pelo amor de Deus, né? Pensar no coletivo não significa ser socialista. Por último, mas não menos importante, dois franceses que vão ajudar não só nos pensamentos, mas em propagar as ideias, que é o Jean d'Alembert e o Denis Diderot. Que tal a minha pronúncia? Tirando esse meu francês aí, esses dois vão organizar uma enciclopédia com 35 volumes e vários textos importantíssimos, de muitos desses que a gente falou aqui nesse vídeo, para então propagar essas ideias do iluminismo. Algumas coisas que a gente precisa saber sobre essas enciclopédias. Primeiro, que não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Nesse momento, no século XVIII, a gente não tem uma maioria lendo, né? Principalmente esses assuntos, essas ideias. E é por isso que a gente fala muito aí de uma burguesia, de uma nobreza, tendo contato com esses questionamentos. E também que desde Diderot e o Jean d'Alembert
vão também ser autores críticos. Então eles não vão só publicar textos, mas também vão ser autores críticos. Ah, e esses textos não são só políticos, tem até mesmo textos de arte, de música. E até o próprio Rousseau, que a gente acabou de falar que é o diferentão do rolê, vai também publicar sobre música. Olha que gracinha. Pois é, além de pensar nessa questão coletiva, ele também pensa na importância das artes. E você? O que você achou? Qual foi o seu pensador aí preferido? Quem você se identificou mais? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Combinado? Bom, como eu disse, não se esquece de se inscrever no canal e assinar o sininho das notificações, porque o próximo vídeo vai ser uma continuação dessa aula sensacional sobre iluminismo, que aí eu duvido que você vai errar alguma questão com relação a isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquela moral professorizando, curte esse vídeo, dá uma moral maior aí e se inscreve nesse canal, gente, é de graça, não dói, é só apertar o botãozinho de se inscrever e comenta aí pra mim o que você tá achando de tudo isso. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!